A minha formação na área de transportes começou através do mestrado e doutorado que eu realizei na Inglaterra, na Universidade de Leeds. O meu orientador foi o Dirk Van Vlie e a minha área de pesquisa, mestrado e doutorado, foi modelagem de alocação de tráfego. Né? A Universidade de Leeds era bastante forte nisso, eles tinham, inclusive, desenvolvimento de modelos comerciais e tinha uma área de pesquisa muito forte. Essa área de planejamento ela vinha já em desenvolvimento desde a década de 70, mas os recursos computacionais estavam evoluindo muito rapidamente. Então, todos aqueles recursos de modelagem acabaram, né, tendo oportunidade de se sofisticar em função da oportunidade de processamento que estava surgindo. Eu tive um grande privilégio de estar na Inglaterra na época que o Lindahl, Luiz Antônio Lindahl, que depois, posteriormente, se tornou meu colega e foi um dos fundadores e presidentes da ANPET, ele estava fazendo pós-doc, e aí entra, né, o aconselhamento, então, do Lindahl. Eu identifiquei que em todas as áreas que existiam na Universidade de Leeds, a área de transportes era uma área, enfim, das melhores oportunidades que eles tinham para engenheiros civis. Então, eu optei por transportes, aí também sabendo que existia um interesse muito grande em formar um grupo de transportes aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então na URGS, né? E nós voltamos, fizemos concurso, né? Essa oportunidade de formar um grupo mais estruturado na área de transportes, que fugisse um pouco mais daquela área só de rodovias, de infraestrutura, que trabalhasse um pouco mais a questão de operação, economia e planejamento de transportes. Bom, nós estávamos então com um grupo jovem, né? Tinham poucos professores, a gente estava consolidando o grupo, nós éramos 4 professores mais envolvidos com operação e planejamento de transportes, tendo a oportunidade de formar um programa de pós-graduação, né? Nós, inclusive, saímos do curso do Departamento de Engenharia Civil para formar um Departamento de Engenharia de Produção e Transportes. Né? Nós tínhamos só 2 turmas de mestrado, né? E durante esse período, então, nós consolidamos o pós-graduação, desenvolvendo pesquisas em diferentes áreas, né? E captando alunos para formar o nosso grupo e o nosso laboratório. Então, esse foi um momento muito particular, eu acho que, da pesquisa no Brasil. Foi um período em que a CAPES, o CNPq, estavam investindo na formação no exterior de recursos humanos para formar os seus grupos de pesquisa. Ela é uma área mais nova, claramente, do que outras disciplinas da engenharia civil, a área de estruturas, enfim, né, que já eram consolidadas. Relativo à área de transportes, existia bastante trabalho, principalmente em projetos, em questões de infraestrutura, pavimentação, projeto viário. Essas eram áreas tradicionais, mas os temas mais associados a planejamento, operação, a economia de transportes, não eram tão aprofundados. Existiam alguns grupos que trabalhavam de uma maneira um pouco mais forte. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, a COP, por exemplo, era um curso bastante tradicional. Na USP existia uma formação nessa área, um pouco mais antiga, mas eram poucos os grupos, né? E certamente muito poucos programas que trabalhavam com pós-graduação. Eu acho que a partir da década de 90 é que a área de transportes, pelo menos esse viés de planejamento, operação, economia, ele acabou crescendo e se consolidando. E o meu contato com o PET aconteceu muito naturalmente, né? O nosso grupo, a Astran, já tinha um vínculo muito forte com o PET. A Universidade Federal, o nosso grupo, já tinha realizado, inclusive, um congresso da ANPET aqui em Porto Alegre, e era muito natural que todas as pessoas que se envolvessem, se engajassem no laboratório, acabariam naturalmente, né, frequentando os congressos da ANPET e tendo um vínculo muito forte. O meu primeiro congresso da ANPET foi em 1995, foi em São Carlos.
acho que foi o 9º congresso da Ampet. E desde então, bom, eu participei de todos os congressos, né? Em função de todas as atividades que a gente tinha, de orientação, de alunos, enfim, de toda a nossa atividade acadêmica, passou a ser uma praxe nós irmos, né, todos os anos, tentando levar a maior quantidade de alunos. O meu envolvimento mais próximo com diretoria e atividades mais relacionadas à gestão da Ampet se deu através de um convite do Zé Eugênio Leal, e nessa época, então, bom, a estrutura da diretoria era bastante informal, né? A gente tinha uma secretária, a Tereza, né? Tudo era muito centrado na COP, né? Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela era muito amadora, né? As relações eram muito pessoais. Em 99 começou meu envolvimento com as diretorias da Ampet. Na gestão do Lindau, eu fui diretora executiva da Ampet. Esse foi um período em que nós fizemos um novo estatuto, revisamos o estatuto da Ampet. Na gestão seguinte ao Lindau, eu passei a ser diretora científica da Ampet. E aí eu me envolvi com a diretoria científica durante vários anos. Eu tive por 6 anos, eu acho, intermitentemente. Eu dei uma parada para fazer o pós-doutorado, mas me envolvi como diretora científica durante uns 6 anos, né, sendo responsável pelos congressos durante vários anos. Passei um período novamente como diretora executiva e depois como presidente. O que eu acho que vale a pena marcar nesse período de transição é que a gente passou por uma evolução muito grande da Ampet. A gente teve um grande passo nesse processo, que foi uma mudança no comitê científico, na estrutura científica. Essa linhagem, essa estrutura amadora, ela também pode ser vista na questão do envolvimento do comitê científico, né? Como os congressos eram organizados. Quando eu ingressei na Ampet, né, nos primeiros momentos, toda a estrutura e a gestão dos congressos, ela existia ainda na forma de papel, né? Os autores enviavam, né, os seus artigos por correio, né? Eles emitiam 5, 6 páginas de cópias dos seus artigos, enviavam por correio para a secretaria recebia esses artigos todos, né, em envelopes dos autores, e por correio distribuía para os avaliadores, né, que recebiam junto uma folha física, preenchiam essa folha física, mandavam novamente por correio para a secretária, para a Tereza, que recebia tudo isso, e a Tereza, em algum momento, recolhia uma cópia de cada artigo, 1 ou 2 cópias de cada artigo, as fichas de avaliação dos avaliadores fisicamente, colocava numa enorme mala, e ela levava fisicamente essa mala para o local da reunião do comitê científico. Então, essa era a história do comitê científico na década de 90. Todo esse processo que hoje a gente faz descentralizado era feito centralizado numa reunião em cima de material papel, né? Para chegar no estágio que a gente tem hoje, né, a gente passou por vários estágios intermediários de evolução. O primeiro sistema eletrônico foi desenvolvido na gestão em que eu fui diretora executiva, na gestão do Lindau, e quem trabalhou nesse processo foi o professor Werner, né, da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, para desenvolver esse primeiro sistema, nós tivemos uma série de reuniões para definir áreas, né? O que foi assim a gênese do que hoje são as nossas áreas temáticas. A gente precisou dividir em áreas, definir critérios de avaliação e toda a lógica, né, do processo de submissão. Esse foi um período em que a gente teve muitas mudanças evolutivas muito grandes, áreas novas surgiram, algumas áreas de conhecimento que eram incipientes, até inexistentes, surgiram nesse período. Os nossos grupos de pesquisas aumentaram muito isso. Pesquisas surgiram em algumas áreas que a gente, né, nem concebia quando nós originalmente montamos o sistema. A gente sempre teve muitos desafios, né? Uma associação, né, que tem os grandes objetivos da Ampet, que é atender pesquisa, ensino e fazer interface com o meio,
tem sempre muitos desafios. Nesse processo de se ajustar a essa transformação, a gente teve sempre várias questões, né? Nós tivemos um desafio importante que foi não só o crescimento dos programas de pós-graduação, mas também o surgimento de cursos de graduação em engenharia de transportes, e isso é uma novidade. A Ampet precisou se ajustar para receber alunos de graduação, e essa foi uma discussão bem importante, né? Como a Ampet abre espaços para alunos de graduação que não desenvolvem necessariamente pesquisas, né? Não são alunos de mestrado e doutorado, mas que são alunos que têm uma formação na área de transportes bem forte e que era extremamente importante que nós atraíssemos esses alunos, mas com oportunidades e contextos diferentes. Então, ao longo do tempo, surgiram desafios no sentido de como é que a gente atrai, né, esses alunos. Surgiram iniciativas como o Ampet Jovem, como esses grupos se comunicariam, a evolução da tecnologia e as pessoas estando muito mais interativas, trabalhando mais com recursos tecnológicos diferentes, vídeos, redes sociais. A Ampet teve um desafio de se fortalecer nas redes, né? Como a Ampet colocaria a sua imagem, o seu serviço se colocaria nas redes sociais, né? Isso também foi um processo muito discutido. Então, esse é um processo evolutivo no qual a Ampet vem buscando lidar com esses desafios e atendendo várias questões. O coração da Ampet é ensino e pesquisa. Agora, nós ensinamos para formar profissionais para o meio. Nós fazemos pesquisa para formar, enfim, um conjunto de conhecimentos que seja útil para o meio também, né? Então, é muito importante captar, né, o setor produtivo em todas as esferas, público, privado, nas diferentes áreas. Esses representantes ou essas empresas, essas instituições, trazem muitos dos problemas que são relevantes para que a gente, né, evolua e trabalhe. Então, sempre tem sido, historicamente, um desafio de trazer, né, o setor produtivo, tanto para conhecer a Ampet, né, e identificar o que é feito nas nossas universidades, né, quanto para trazer a visão, né, de diferentes agentes e os seus problemas para servir de estímulo para as pesquisas. Tem determinados períodos em que a Ampet está mais voltada para a pesquisa, em outros que ela tem uma interface mais forte com algum setor produtivo. Na minha gestão, eu procurei colocar no conjunto da diretoria um membro da diretoria que seria o representante do meio, que não seria necessariamente uma pessoa acadêmica, mas que faria essa interface mais forte. Mas, ao longo do tempo, também, a Ampet amadureceu, a área de pesquisa, de ensino em transportes amadureceu, e muitos dos nossos ex-alunos atualmente estão no setor, né, no meio, setor privado, público, enfim. E a Ampet também tem uma característica muito interessante, né? Ela gera afetos. Assim. A gente tem conseguido formar, ao longo do tempo, continuadamente, um ambiente de acolhimento. As sessões técnicas, discussões de pesquisa, elas tendem a acontecer de uma forma muito positiva, muito agradável, e pelo menos todos os nossos alunos e muitas pessoas que eu conheço, uma vez que tenham participado da Ampet, geram um carinho pela Ampet. Além de uma oportunidade de trocas, a gente tem conseguido manter esse espírito, e isso também é bem importante para que a gente não só perpetue a Ampet, mas que crie canais favoráveis de relacionamento com o setor produtivo, seja público ou privado. Foi extremamente importante para a consolidação da área de transportes, do ensino e pesquisa da área de transportes no Brasil. Através dos congressos, principalmente dessa rede, né, que se forma, né, através da Ampet, ela possibilitou não só que as redes de pesquisa se formassem, mas ela possibilitou, acompanhou e estimulou a formação de outros grupos. Muitos dos nossos
trabalhos científicos são resultados de trabalho de rede, né? Em que as pessoas com diferentes particularidades se agregam e produzem um produto muito melhor, né? Muitos dos projetos de pesquisa que hoje são financiados pelos nossos órgãos gestores são projetos de redes que relacionam pesquisadores de diferentes áreas. As redes de relacionamento aconteciam na Ampet. O conhecimento da Ampet, formado através dos congressos, dessas relações, dos contatos, dos eventos criados pela Ampet, favoreceram muito isso, né? A consolidação e a disseminação, a ampliação, né, da área de transportes no Brasil. Eu não imaginaria que a gente chegasse tão longe se não tivesse uma associação que tenha feito esse papel que a Ampet fez. Na minha visão, a Ampet tem um conceito muito bom em outros países, frente a outros pesquisadores no mundo inteiro. Então, tem sido uma prática, né? Eu falo nos congressos porque o congresso é o centro. Eu entendo o congresso como sendo o centro da Ampet. A gente tem uma atuação muito importante através da revista, indiscutível, ela é extremamente importante, mas os congressos anuais são o momento em que a diretoria coloca todo o seu esforço para reunir as pessoas e, captando recursos, tem a oportunidade de promover todas essas redes e essas atividades que são importantes para a pesquisa. A gente tem tido como prática, ao longo de toda a história da Ampet, trazer pesquisadores internacionais, mas os próprios pesquisadores têm vínculos, têm seus próprios vínculos, formação fora. Minha formação foi na Inglaterra, outros têm formação nos Estados Unidos e em diferentes locais, propiciando que a gente traga pesquisadores internacionais, convidados. E, assim, a minha percepção é que todos eles, ou pelo menos, né, todas as pessoas com quem eu consegui falar, saem com uma impressão muito boa por esse aspecto, pela qualidade do congresso e do que a gente faz, pela qualidade do ambiente que a gente promove, mas acho que a gente está conseguindo trabalhar muito bem, né? Nós estamos conseguindo atingir trabalhos de excelente qualidade, né? Que também falam muito bem da qualidade da pesquisa que se faz no Brasil. Nós temos muitos pesquisadores que são muito conceituados, e dentro dessa sinergia, né, os nossos pesquisadores que fazem parte da grande comunidade da Ampet, que promovem essas trocas, também, né, emprestam o seu prestígio, a sua qualidade para o conceito da nossa pesquisa. E a Ampet faz parte disso. Eu acompanho a Ampet acho que foi o 9º congresso da Ampet. Então, nesse período, eu tenho acompanhado 30 congressos da Ampet. Acompanhei a Ampet desde da sua infância, pode-se dizer assim, né, em que ela era informal, era quase um grupo de amigos, né, localizados em poucas universidades que faziam um esforço para trazer os seus alunos e fortalecer esse esforço. E eu tenho acompanhado, então, todo esse processo de profissionalização, crescimento e consolidação da Ampet. Então, é uma alegria muito grande, né, ver que a gente conseguiu vencer muitos desafios. Né? Nós acompanhamos um período de grande transição e eu acredito de uma maneira muito boa, muito positiva. Assim, é uma associação que consegue se manter relevante, né? Essa palavra era a minha grande luta como presidente da Ampet. A gente precisa mostrar para a comunidade a nossa relevância e a qualidade do serviço que nós fazemos. Então, essa relevância se dá através dos congressos, claro, através da revista, que é extremamente importante, é um meio muito importante, e a própria rede de comunicação. A gente tem um serviço de comunicação em que a gente presta serviços de trocas, informações de oportunidades, enfim. Então, isso é extremamente relevante para a comunidade. Então, a Ampet tem se mantido relevante, conseguiu acompanhar todos esses desafios de uma maneira muito positiva. Eu espero que a Ampet continue assim, né? Eu acho que um dos maiores patrimônios... A Ampet tem muitos patrimônios, mas
um dos grandes patrimônios da Ampet que garante essa continuidade são os seus recursos humanos e a sua diretoria, o grupo que tem um envolvimento e um carinho pelo Ampet. A gente nota isso em muitas pessoas. E enquanto isso continuar ocorrendo, eu acho que a gente, né, vai continuar vencendo outros tantos desafios que vêm pela frente, também de uma forma muito eficiente e brilhante. Essa é a garantia de que a gente vai ter muitos outros anos de sucesso pela frente.